Fala empresário, Jefferson aqui. Nesse vídeo eu vou te mostrar como que você pode usar essas fotos aqui do Google Meu Negócio para converter mais clientes para sua empresa. Exatamente isso que você ouviu, para converter mais clientes. Aí quando eu falo de conversão, a gente está falando de ou mandar a pessoa para o teu WhatsApp, ou então fazer a pessoa te ligar, ou se não, fazer com que a pessoa vá até a sua empresa. Nesse caso, seria isso, a conversão. E é importante que você entenda, antes de qualquer coisa, para a gente poder contextualizar aqui, como que as imagens funcionavam. Então, antigamente, o Google ele permitia que a gente visse, né, a quantidade de vezes que a foto foi visualizada, né? Então tinha aqui, por exemplo, 300 visualizações, 475. Então a gente acabava usando essas imagens aqui muito como elemento de engajamento. Eu não sei se você sabe, mas o engajamento, a interação do público aqui no perfil é uma coisa que importa demais para poder fazer com que o perfil ele ranqueie. Então a gente buscava adicionar o máximo possível de imagens. Então a gente adicionava muitas imagens, tanto que aqui, por exemplo, nesse perfil você vai ver que tem uma quantidade imensa de imagens, né? A gente tem muitas imagens aqui nesse perfil justamente por conta disso, porque assim as imagens eram visualizadas e a gente também buscava subir com frequência, né? Então toda semana está subindo, toda semana, para poder buscar manter o engajamento aqui do perfil relativamente alto. Só que o Google agora ele não permite mais que a gente veja quantas visualizações teve e naturalmente o algoritmo do Google vem atualizando. Então essa questão de adicionar mais e mais imagens já deixou de ser importante, né? É de fato importante que tenha aqui várias imagens, sim, mas não exatamente pelo motivo da questão do engajamento aqui com o perfil, né? Não da questão de simplesmente buscar trazer as visualizações e afins. A gente tem outros critérios mais importantes. Então agora vamos entender como essas imagens elas impactam na questão da conversão aqui do seu público. Então essas imagens aqui, principalmente dependendo aí do seu tipo de empresa, se for uma empresa que tem serviços com ticket um pouco mais alto, né? Ou produtos, ou então você tem muita sazonalidade, tem casos mais específicos, conforme eu for explicando você vai entender, você vai ver que essas imagens aqui elas são mais essenciais do que parece, porque elas têm um impacto aqui como se fosse de prova social, tá? Agora, vamos pegar, por exemplo, no caso justamente de jiu-jitsu. O jiu-jitsu em si, né, a luta, será que é interessante para mulheres? Eu acredito que não. Até para muitos homens não parece tão interessante assim, né? Não é uma arte marcial tão comum ali igual o Muay Thai, por exemplo, que normalmente você vê muito mais alunos de Muay Thai na academia ali do que de jiu-jitsu. Até mesmo no próprio Muay Thai, na verdade, tem muitas pessoas que gostam de sair na mão? Tem, mas não é necessariamente isso que atrai o público. E a mesma coisa aqui no jiu-jitsu. Então, por exemplo, aqui nessa academia não tem muitas mulheres. Aqui tem uma, deixa eu ver se tem mais, somente uma aqui, e a maioria é homem, tá? É homem aqui que treina. Então, se eu quisesse atrair mulheres para cá, eu estaria falando do jiu-jitsu convencional? Não. Eu teria que estar falando, por exemplo, de jiu-jitsu para emagrecimento. Mas isso é uma oferta, jiu-jitsu para emagrecimento, porque tem muitas mulheres que querem emagrecer e elas podem fazer isso através do jiu-jitsu. Então, primeiro de tudo, teria que ter, naturalmente, imagens com relação a isso, né? Mais direcionado para a oferta. Então, a imagem, ela precisa estar correlacionada com a oferta no qual eu quero vender. Segunda coisa, precisaria ter foto com mais mulheres aqui, tá? Uma coisa tem que levar a consequência de outra. Então, uma mulher que ela entrar aqui, ela não vai se sentir atraída a treinar aqui, a não ser que seja uma mulher de competição. Aí, normalmente, elas preferem treinar com homens por questão de força, é um treino um pouco mais pesado e afins, tá? Mas aí, naturalmente, a gente está falando de 1%, tá? E olha lá, tá falando nem disso, tá? Então, é um caso muito exclusivos. Agora, as mulheres, normalmente, elas querem treinar com mulheres, né? Questão de, pro marido, questão de evitar ali, questão de ter muito contato, né? Elas a maioria não gosta. Então, tem toda essa questão. E até mesmo no Muay Thai, muitas academias oferecem o treino somente para mulheres, mesmo não tendo tanto contato, porque tem a proximidade, questão do marido, de novo. Então, para poder buscar manter o equilíbrio, elas preferem um treino separado. Só que, porém, você chega aqui, elas não veem um grupo só de mulheres, né, no caso de uma das fotos, elas não vão se sentir atraídas, não vai ter essa atração. Se, por exemplo, eu quisesse transformar essa academia aqui para crianças, basicamente, né, eu consigo botar uma turma aqui somente para crianças, mais ou menos desse tamanho aqui, aí chega um pai aqui de criança, ele entra aqui, ele não vai colocar a criança aqui, porque não tem crianças aqui, não tem uma foto só com crianças e um professor no fundo, sabe? Então tem certas coisas que tem um certo padrão. Então a imagem é o que transmite isso. E essas transmissões, esses elementos que a gente comenta, assim, são coisas relacionadas diretamente com a oferta, mas são elementos de prova social, por exemplo. Agora mudando aqui um pouco o nicho, falando, por exemplo, de pet shop e clínica veterinária. Eu sou dono de dois Rottweilers, cachorros de grande porte gigante, cachorro 60 quilos, por exemplo. Então, por exemplo, eu vou buscar uma clínica veterinária para o meu cachorro, e aí eu entro no perfil, só tem foto de Chihuahua, Pinscher, aqueles cachorrinhos pequenininhos. Eu não vou acreditar que aquele veterinário está capacitado para poder atender o meu cachorro de 60 quilos, que pesa infinitamente mais do que os cachorrinhos no qual ele está acostumado a manusear. Ele pode até ter o conhecimento, ele pode até ter atendido
diversos Rottweilers, mas eu não conseguiria enxergar isso através do perfil. Agora, se eu chego no perfil, ou eu vejo foto de Rottweilers, ou eu vejo fotos de portes equivalentes, né, um pastor alemão, um pitbull, né, um cane corso, raças equivalentes, aí tudo bem, não precisa ser a mesma coisa, sendo equivalente, tá ok. Então isso se aplica à maior parte dos nichos. Agora, uma coisa que eu não mencionei é que nós temos níveis diferentes, cenários diferentes de empresas. Nós temos aquelas empresas mais simples, onde o faturamento é mais baixo, o produto, o serviço tem um ticket mais baixo, é um serviço mais de necessidade, né? Então já tem aquela procura natural, serviços de emergência como guincho, chaveiro 24 horas e afins. Então, para esse nicho, por exemplo, guincho, chaveiro, esse nicho de emergência, foto aqui não é nem muito relevante, entendeu? Se tiver uma foto da equipe, já era, show de bola, uma foto dos caminhões lá, pronto, já é mais do que suficiente. Agora, por exemplo, uma distribuidora de água e gás, que é um nicho de necessidade básica, que já tem aquela demanda natural. O que que precisa? Precisa ficar enchendo de foto aqui, cheio de negócio de oferta? Não, é água, é commodity, água igual em tudo quanto é canto, entendeu? Não tem o que ficar fazendo oferta. O que vai estar utilizando como foto aqui nesse caso, uma distribuidora de água e gás, o que que o pessoal quer ver? Tá higienizado? Né? Onde que essa água fica armazenada? Tá minimamente limpo ali o ambiente? Né? Tá bem estocado? Onde é que vai ser transportado? Né? Então, pega, tira uma foto lá do pallet onde fica as águas, mostra que é tudo bonitinho, saca? É o básico. Agora, o gás, por exemplo, o gás já não tem essa questão de higiene, não importa tanto. Gás é gás, commodity, entendeu? Por mais que esteja R$ 120, ainda é ticket baixo, tá? 100, R$ 200, R$ 300 ainda é um ticket relativamente baixo. Ticket alto mesmo começa a ficar aí a partir de R$ 1.000, depende do nicho, ainda é um ticket baixo, tá? Mas enfim, agora o gás, por exemplo, é gás, commodity, não precisa se preocupar com foto. Agora, uma clínica odontológica, precisa se preocupar, né? Esses nichos onde o serviço, o produto tem um ticket mais alto. Empresas onde tem muita essa questão de higiene, hospitais, clínicas, restaurantes, né? Nichos de comida, alimentação no geral precisa ter muito cuidado, hotel, nichos muito visuais. Então, aí, nesse caso, precisa trabalhar muito bem as fotos. E as fotos, de novo, elas precisam estar relacionadas com o público, estar relacionadas com a oferta, com o que o público busca. Então, aqui, se eu quero atrair mulheres para o jiu-jitsu, se é o foco, por que que vai estar cheio de foto de homem? Não é o caso da academia, tá? A academia aqui é genérico mesmo, tá? Mas se fosse o foco, por exemplo, então estaria errado. Então, não está conexo com o público, entendeu? Até por isso que, quando a gente vai trabalhar estratégias com clientes por aqui, a gente utiliza a estratégia da microautoridade e a estratégia das ofertas magnéticas. Da microautoridade é o quê? A gente foca em um público, a gente foca em uma necessidade desse público, tá? E a gente faz uma oferta para esse público. Então, aqui, se eu fosse trabalhar essa estratégia dentro aqui dessa academia, por exemplo, aqui eu focaria em um público. Então, ou é homem, ou é mulher, ou é criança, eu tenho que escolher uma necessidade do público. Então, no caso, por exemplo, se é mulher, provavelmente seria alguma coisa relacionada a emagrecimento. Homem, teria que dar uma estudada para ver o que que é, depende muito da localização. Tem algumas regiões que tem mais público ali que quer lutar mesmo, público de competição e tudo mais, mas pode ser que também seja emagrecimento, entendeu? O homem também tem muito essa questão. Pode ser ali pelo ângulo da questão do estresse, né? Ter uma fonte de fuga. Que lugar melhor do que o jiu-jitsu ali estrangulando o coleguinha do que para tirar o estresse? Não tem lugar melhor, entendeu? Então poderia ser usado como um elemento também nesse caso, tá? Então precisa estudar bem, né? No caso eu comentei ali o conceito da microautoridade, o conceito das ofertas magnéticas é muito mais a fundo, né? Então o conceito da microautoridade, a gente tem 5 elementos que a gente implementa ali no cliente, a gente tem 4 ou 5 pesquisas dependendo do nicho que a gente precisa fazer. Estratégia das ofertas magnéticas, uma oferta relativamente atrativa. Uma oferta ela pode ter 11 elementos, não é só preço, né? A gente tem a transformação, a gente tem prova social, a gente tem a metodologia, a forma de pagamento, preço, garantia, tem vários outros elementos que depende muito do caso que a gente pode estar utilizando, tá? Para poder deixar a oferta realmente atrativa. Então, às vezes, você está lá investindo rios de dinheiro em Google Ads, por exemplo, mas simplesmente não converte cliente, né? Não converte porque não está conexo, não está de acordo aqui com o público, não está com a oferta atrativa o suficiente. Além da oferta não estar atrativa, está totalmente desconexo. Então, isso não pode acontecer de jeito nenhum, beleza? Então, era isso que eu queria te ensinar aqui nesse vídeo. Antes de eu encerrar o vídeo, importante que você saiba, se você é empresário, eu tenho uma agência onde eu presto serviços justamente para negócios locais, prestadores de serviços que querem captar mais clientes especificamente através do Google. Então, eu trabalho focado em Google desde 2017, a gente já tem aí uns 7 anos de mercado, já atendi centenas de clientes, de novo, com foco sempre no Google. Então, seja o Google Meu Negócio, o Google Ads, seja site, landing page, depende muito do momento do seu negócio e a gente pode analisar para você exatamente o que você precisa, né? Entender o momento aí da sua empresa e poder te direcionar melhor. É só você entrar em contato com a gente em um dos links que a gente tem na descrição, pode ser no site da minha agência, que é o dctpl.com.br, pode ser no link da consultoria que eu vou deixar aí embaixo
abaixo aqui também, caso você tenha interesse em saber mais. E se você é prestador de serviço digital, gestor de tráfego, dono de agência e afins, se você quer aprender a prestar esses serviços para negócios locais, prestadores de serviços, saiba que a gente tem treinamentos na área. É só você dar uma olhada nos links que a gente tem na descrição. Atualmente a gente já tem mais de 1.300 alunos atualmente, fechou?